Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez com vocês para falar sobre plantas medicinais. E antes de falar sobre plantas medicinais, quero te convidar para assinar a nossa newsletter. Participe comigo, receba as informações do Autor da Própria Saúde na sua caixa de e-mail. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e você vai se cadastrar para receber a nossa newsletter. Não deixe de confirmar a sua inscrição. Depois que você clicou e cadastrou o seu e-mail, não esqueça de voltar na sua caixa de entrada e verificar o e-mail de confirmação. Ao abrir o e-mail de confirmação, ele pode ter caído na sua caixa de entrada, mas também pode ter caído na caixa de spam, de lixo eletrônico ou de promoções. Encontre meu e-mail e clique no link azul, na frase em azul que está no e-mail, para confirmar que você deseja receber a nossa newsletter. E a planta de hoje é uma planta muito comum em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros, inclusive no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, no seu quintal. Provavelmente está nascendo neste momento um pé de picão preto. E o picão preto é uma planta de que eu já falei, nós já temos um vídeo sobre o picão aqui no canal. Mas muitas outras informações eu fui encontrando pelo caminho, muito mais usos importantes do picão eu fui identificando, então eu decidi gravar mais um vídeo sobre o picão para falar muito mais coisas sobre ele, por isso não perca estas informações. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o picão tem duas espécies. O picão preto, também chamado de carrapicho-agulha, de amor seco, esse picão preto ele tem duas espécies. Uma delas tem uma margaridinha com pétalas brancas. Essa é chamada de bidens alba. E a outra espécie é exatamente igual, mas não tem pétalas brancas. Essa é chamada de bidens pilosa. Mas não tem importância, seja com pétalas brancas, seja sem pétalas brancas, seja bidens alba ou bidens pilosa, não faz diferença nenhuma. E o uso das duas é o mesmo e você pode usar com muita tranquilidade. O picão preto é uma planta muito comum na medicina popular brasileira. Com certeza, você conhece alguma criança que nasceu com icterícia e tomou banho de picão. E o banho de picão realmente ele ajuda a eliminar da corrente sanguínea a bilirrubina. Né? Logicamente, a criança precisa fazer o banho de sol para efetivamente tirar a bilirrubina do sangue, mas aquele amarelão da pele, aquele amarelão que a pele fica amarelada por conta da icterícia, o chá de picão consegue resolver. Além disso, o picão preto é muito utilizado como medicamento para o fígado, para a vesícula, para a digestão e para muitos outros problemas aí. É uma planta extremamente comum, considerada erva daninha, que nasce espontaneamente em muitos lugares, que domina os lugares onde ela nasce e que a gente pode inclusive fazer uso alimentício dela. O uso do picão pode ser excelente na forma, por exemplo, de refogados. Do mesmo jeito que você faz couve refogada, você pode pegar o picão, não dá para usar a planta velha, precisa ser as folhas novas do picão, antes dele dar as flores, antes de nascerem as inflorescências, tá só as folhas bem grandes e bem repolhudas, aquele é o picão que você pode comer. Você corta aqueles pezinhos de picão, tira as folhas, lava bem e refoga, fica uma delícia o consumo do picão. Eu consumo picão e indico para você, consuma o picão também. Agora, falando sobre as pesquisas sobre o picão, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que o picão é uma planta segura. As pesquisas demonstram que o picão é uma planta que não causa toxicidade relevante para o organismo. Um estudo cubano demonstrou que o consumo de picão, mesmo em doses elevadas e mesmo por tempo prolongado, não causou nenhum tipo de toxicidade sobre o organismo. Num outro estudo realizado na Índia, o consumo de picão não causou nenhum tipo de alteração dos padrões sanguíneos e nem em nenhum órgão interno do organismo das cobaias. Então não há prejuízo para o organismo, nem para o fígado, nem para o rim, nem para o pâncreas, nem para o sangue, nem para os tecidos do consumo do picão. Por isso, uma planta considerada muito segura em seu uso. A única questão que foi identificada é que há uma ação do picão sobre o sistema nervoso central e ele pode causar depressão. Tanto do sistema nervoso central, ou seja, causando sonolência e relaxamento e tudo mais, mas também pode causar uma debilidade respiratória. Isso no uso muito elevado do picão, se tomar uma dose muito alta de picão, você pode ter uma pequena depressão respiratória, mas isso sem problema. A não ser que você tenha asma ou bronquite asmática e esteja no meio de uma crise, você não precisa se preocupar com o uso do picão.
Como antioxidante, o uso dos extratos do picão demonstrou uma capacidade melhor que o da vitamina E. E a vitamina E é o melhor antioxidante conhecido hoje, medicamento antioxidante conhecido. A vitamina E é o melhor. E mesmo em comparação com a vitamina E, os resultados do picão foram melhores ainda. Lembrando que as plantas antioxidantes são aquelas que protegem o nosso organismo. Evitam envelhecimento, evitam doenças crônicas, evitam inflamações, eles combatem os radicais livres, que podem gerar até mesmo câncer na gente. Então o picão preto, só pela sua ação antioxidante, já é uma planta excelente para o nosso organismo. Um estudo cubano demonstrou que os extratos de picão têm a capacidade de proteger as células sanguíneas, ou seja, evita a morte das células sanguíneas quando atacadas por alguns tipos de substâncias químicas. Isso justifica, por exemplo, o uso no caso da icterícia. Qual que é o grande problema da icterícia? Quando a bilirrubina é lançada na corrente sanguínea, ela vai causar hemólise, ou seja, a quebra das nossas células sanguíneas. E quando você toma o chá de picão, toma o banho de picão, você está protegendo as suas células contra essa morte, contra a hemólise. E ainda, em alguns casos de anemia, que é a anemia hemolítica, ela também protege as células sanguíneas, evitando a morte das células. No estudo realizado em Taiwan também se confirma essa informação da proteção que o picão oferece às células sanguíneas. E no caso, por exemplo, de danos oxidativos, ou seja, por conta de envelhecimento do próprio corpo e da própria célula, ele ajuda a proteger as células sanguíneas e evitando assim a morte delas. Sobre o sistema imunológico, o picão também tem uma ação muito importante. Um estudo cubano e um outro estudo realizado entre Cuba e Espanha demonstraram que a ação do picão preto no organismo estimula a função imunológica, ou seja, pessoas que estão com uma baixa imunológica, com o consumo de picão vão ter aumentada atividade imunológica, combatendo com muito mais facilidade doenças infecciosas, como gripe, como inflamações, infecções de vários tipos, porque o sistema imunológico vai estar funcionando com muito mais atividade. Ainda testado no Japão, o picão demonstrou a capacidade de modular o sistema imunológico, ou seja, no caso de alergias tipo 1, que é aquele alergia que você tem quando você tem contato com o alergênico, né? Por exemplo, pessoas que têm alergia a cloro. Tocou no cloro, já começa uma reação alérgica. Pessoas que têm alergia a cachorro. Chega perto do cachorro, já começa a formar as manchas, o inchaço no corpo por conta da alergia. Nesses casos de alergia de contato, alergia tipo 1, o picão preto tem uma capacidade fantástica de atuar sobre o sistema imunológico e evitar os processos de alergia. Como antiviral, o picão foi testado em Taiwan e no Japão. E os resultados das duas pesquisas demonstraram que o picão preto tem uma ação muito relevante em conter o desenvolvimento do vírus da herpes. Em outro estudo realizado entre Cuba e Espanha, e num outro estudo realizado pelo Japão, os extratos de picão preto demonstraram resultados muito semelhantes. Verificou-se que ele reduz a acidez estomacal. Ou seja, no caso de azias, gastrites, de refluxo, o picão preto pode ser um auxiliar fantástico. E ainda, no caso de quem tem úlceras gástricas, a redução da acidez estomacal ajuda a evitar a progressão das úlceras. Com relação ao útero, né, a atividade uterina, o picão preto, numa pesquisa realizada entre a França e a República dos Camarões, demonstrou a capacidade de fortalecer a musculatura do útero, facilitando a expulsão, por exemplo, da menstruação. Mulheres que têm dificuldade em menstruar, o picão pode ajudar. E no trabalho de parto, né, na hora em que as contrações vão causar a expulsão do bebê de dentro do útero, ele auxilia o fortalecimento dessa musculatura, aumentando a potência das contrações e com isso facilitando o trabalho de parto. No controle da diabetes, o picão preto, o extrato do picão preto foi testado em Taiwan, em 3 estudos diferentes. E verificou-se que, com o uso prolongado, né, contínuo do picão preto, progressivamente o índice de glicemia, né, a quantidade de açúcar livre no sangue, foi sendo reduzida pelo uso do picão preto. Além disso, a disponibilidade de insulina na corrente sanguínea foi aumentada. E as células beta do pâncreas, que são produtoras da insulina, foram protegidas. Dessa forma a gente entende que o picão preto tem sim uma ação muito benéfica no caso da diabetes, principalmente da diabetes tipo 2. Esses estudos demonstraram também que no caso de diabetes autoimune, ou seja, quando o próprio sistema imunológico, as células T do nosso sistema imunológico, atacam o pâncreas e matam as ilhotas de Langerhans, que são as responsáveis por produzir a insulina, nesses casos o picão preto é capaz de modular o sistema imunológico, evitando esse ataque ao pâncreas e com isso evitando a progressão da doença. Principalmente nos casos em que a diabetes autoimune é identificada muito cedo e o pâncreas ainda funciona, é possível reverter
reverter esse quadro. No caso em que o pâncreas já deixou de funcionar, a gente consegue inibir a progressão da doença, mas é difícil recuperar as ilhotas de Langerhans. Mas sim, o picão preto tem uma ação muito importante. Se você sofre hoje de diabetes autoimune, picão preto pode ser excelente nesse caso. E ainda falando sobre diabetes, no estudo realizado no Vietnã, demonstrou-se que o extrato de picão tem a capacidade de reduzir em até 50% a glucosidase durante a digestão. O que é a glucosidase? Glucosidase é uma enzima que digere alguns tipos de açúcar durante a digestão. Os açúcares que nós consumimos são muito grandes, os amidos, a sacarose, são açúcares muito grandes. Eles precisam ser quebrados em açúcares pequenininhos para que possam ser absorvidos pela nossa corrente sanguínea. Quem faz esse trabalho? É a amilase, a glucosidase e outras enzimas que atuam no sistema digestivo. Então, se o picão preto consegue inibir em 50% a atividade da glucosidase, ele também inibe em 50% a absorção de açúcar pelo organismo. Então, se o picão preto consegue inibir em 50% a ação da glucosidase, ele também inibe em 50% a absorção dos açúcares durante a nossa alimentação. Isso evita a hiperglicemia pós-prandial e ajuda a controlar os níveis de glicemia no organismo. Sobre a ação do picão preto no caso da hipertensão arterial. Se você sofre de pressão alta, o picão preto pode ajudar bastante. 2 estudos realizados na República dos Camarões demonstraram que o picão preto é capaz de baixar a pressão arterial, ou seja, ele tem uma ação hipotensora, e sem alterar a frequência cardíaca. Ou seja, uma grande preocupação das pessoas é que baixa a minha pressão e o meu coração vai ficar mais fraco. Mas o picão é capaz de baixar a pressão sem alterar a frequência cardíaca. Isso foi demonstrado nesses estudos porque ele causa relaxamento não do coração, mas da musculatura que envolve as artérias. Então ele causa um relaxamento dessa musculatura, a artéria se relaxa, se amplia e o sangue passa com muito mais facilidade, com menor pressão, e com isso você tem uma facilidade de controlar a sua pressão arterial. Num estudo realizado na França sobre hipertensão arterial, verificou-se que cobaias que se tornaram hipertensas pelo consumo da frutose tiveram a sua pressão controlada pelo uso do picão preto. E ainda o picão preto foi capaz de controlar os níveis de triglicerídeos no organismo, ou seja, evitou a elevação das taxas de triglicerídeos. Como anti-inflamatório, o picão preto foi testado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e demonstrou uma capacidade não somente anti-inflamatória, mas imunomoduladora, como a gente já falou, e por essas duas ações ele consegue controlar com muita facilidade vários tipos de processo, vários modelos de processos inflamatórios. Então, se você tem uma inflamação hoje, vale muito a pena utilizar o picão preto. Com relação aos intestinos, na Universidade Federal de Goiás foi testado o extrato de picão preto no controle de uma inflamação da mucosa intestinal chamada mucosite, que é muito comum em pacientes que passam por quimioterapia e radioterapia. Então, se você hoje sofre de mucosite, o picão preto, o chá do picão preto, pode evitar essa inflamação e melhorar muito a saúde intestinal. Sobre sua ação contra o câncer, o picão preto foi testado pela Universidade Federal de Santa Catarina. E em cobaias que tiveram tumores implantados, o picão preto demonstrou a capacidade de controlar e inibir o desenvolvimento desses tumores e de aumentar o tempo de vida das cobaias. Ou seja, 2 grupos, ambos com tumores, um recebeu picão e o outro não. O que recebeu picão, os tumores ficaram menores e os animais viveram mais tempo. Aquele que não recebeu o picão, os tumores cresceram muito mais e os animais morreram num prazo muito mais curto. Então vale muito a pena utilizar o picão preto como antitumoral. No estudo realizado no Japão também, com células de câncer coloretal, ou seja, essas células são coletadas, são cultivadas em laboratório e o extrato de picão preto é lançado sobre elas para verificar qual é a reação delas. O que se verificou é que o extrato de picão induz essas células à apoptose, ou seja, a morte espontânea, o colapso dessa célula tumoral. E os resultados foram muito animadores nesse caso. Por fim, num estudo realizado em Taiwan com células de leucemia, os extratos de picão preto também foram muito eficientes em inibir o desenvolvimento das células leucêmicas. Esse foi o picão preto, muita informação sobre essa planta que é tão comum e com certeza você tem acesso a ela perto da sua casa. Então faça uso do picão preto. Se você curtiu esse vídeo, se você achou importante essas informações, dá um like pra gente, dá um joinha, pra gente saber que a informação chegou até você. Se você conhece alguém que pode se beneficiar das informações sobre o picão, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, manda o link pra ela pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail, não importa. O importante é a gente fazer essas informações chegarem ao maior número de pessoas para que cada vez mais gente possa se tornar autor da própria saúde com o uso das plantas medicinais. Agradeço muito a sua presença e até o próximo vídeo aqui no canal Autor da Própria Saúde.